É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo e lhe vendo. Eu entrei pelo da pastora, o meu não tava prestando, não. Quem me salvou foi o dela. Falar das coisas do reino nos anima, porque o reino está em perfeita ordem. Amém. Isso é verdade. O reino está em perfeita ordem. Muito bom. Pode se aproximar da gente, que a gente, Sertão Clama, é família. Não é um movimento fechado, mas é um movimento aberto a todo aquele que ama o Senhor. Não é, pastor Ícaro? É verdade, com certeza. O Sertão Clama, eu costumo dizer aqui pro pessoal que o Sertão Clama, ele é um movimento que nasceu no coração de Deus porque ele não carrega a placa denominacional, ele não carrega ranço. É um projeto aberto a abençoar as igrejas, independente da sua placa, da sua estrutura teológica. Vocês estão aí para agregar o reino de Deus, e isso é muito bom. Amém. Essa é a ideia. Bom, vamos lá. Olha só, gente. Pastor Ícaro é um pastor da cidade de Afrânio. Ele cuida de uma igreja, dirige uma igreja, lá uma parte da igreja do Senhor Jesus, que está em Afrânio. E nós estivemos em janeiro com ele. Nós participamos de um grupo que chama Avança Sertão, e hoje ele chama Aliança Sertaneja. E esse grupo tem as grandes agências missionárias do Brasil, como o Instituto Livre Ser, a Juvep, a AMES, o pessoal da AMTB, enfim. O Sertão Clama faz parte desse movimento e nós recebemos há um tempo atrás o desafio de cooperar com o envio da igreja para o sertão. Até então, o nosso trabalho estava sempre voltado a despertar a igreja local e a enviar, cooperar com o envio de missionários e também ir até o missionário no campo. Muito bem, nós fomos, a última viagem que nós fizemos foi para a cidade de Afrânio, onde está o pastor Ícaro. Então, gente, a gente acabou indo em janeiro cooperar com o trabalho do pastor Ícaro lá. E foi, assim, maravilhoso. Muitas pessoas voltaram transformadas, algumas delas estão aqui assistindo a live com a gente. Então, esse é o pastor Ícaro, e a gente vai agora começar a fazer algumas perguntas e bater um papo com ele sobre essa obra missionária e sobre a história dele. Ícaro, muitos de nós que estavam em janeiro com você não sabem da sua história. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente como é que você foi parar aí em Afrânio. Eu estou no campo missionário tempo integral pela AMES, vai fazer 6 anos, e eu estava em um povoado por nome de Segredo, na Bahia, Segredo de Souto Soares, e eu fui desafiado a conhecer a cidade de Afrânio, porque o nosso coordenador ele passou por aqui, e como tinha base em Acauã e base em Casa Nova, pensaram em uma base aqui no Pernambuco, e Afrânio era uma cidade com potencial para isso, uma necessidade muito grande de obra. E eu fiz um voto com Deus ao pisar na cidade. Eu falei o seguinte, falei, ó, se alguém dessa cidade disser que nós somos resposta de oração, nós vamos ficar aqui na cidade. Se ninguém confirmar, se Deus não confirmar com essa senha, eu não fico aqui. A senha não saía, e eu via a necessidade, eu via os povoados, e o irmão que estava com a gente, eu ainda perguntei assim, irmão, o irmão tem orado para vir igreja para cá? E o irmão assim, rapaz, a gente ora, né? Só que eu não sentia confirmação, meio que eu estava tentando forçar uma resposta. E aí, quando eu descansei o coração, que ia acabando o dia, nós entramos numa loja de móveis aqui da cidade, e eu lembro que pela manhã eu passei olhando móveis, e quando eu passei à tarde para pegar o orçamento, não era a mesma vendedora. Aí ela olhou para mim e perguntou se eu era de alguma empresa. Eu falei que não, que era missionário. Aí ela falou assim, vocês são da mesma missão do pessoal lá de Acauã? Eu falei, ó, nós somos parceiros, somos juntos. Ela falou assim, olha, eu não sou evangélica, eu sou católica. E desde o dia que eu conheci esse projeto, eu rezo pedindo a Deus que envie alguém para cá. Aí quando ela falou isso, eu senti mesmo, sabe, Deus tomar aquele ambiente daquela loja, e foi um selo de Deus para a gente vir para cá. E eu saí da loja chorando, e o pastor Marcelo, sem entender, mas o outro pastor, eu falei assim, ó, a senha saiu. E para quebrar os paradigmas nossos, justamente saiu de alguém que não é
uma cristã evangélica, né? Saiu da boca de uma mulher católica. A mulher disse: "Ó, eu rezo todos os dias para esse projeto chegar aqui". E nós hoje trabalhamos num povoado com o nome de Caveira, e nós começamos o trabalho numa escola abandonada, pedimos autorização à prefeitura, começamos a realizar. Primeiro, durante 6 meses, nós começamos um discipulado de relacionamento, visitando o sertanejo. Eu sou sertanejo, né? Então eu já conheço meio a cultura do meu povo, a gente gosta muito de conversar. Então a gente começou muito gerando relacionamentos. Depois de uns 4, 5 meses, começamos a fazer culto na frente das casas, nos terreiros, como a gente chama. Sim. Depois nós lançamos um projeto chamado Casa de Prosa, que é uma célula, e nós começamos ali com pequenos grupos nos lares, e hoje nós temos uma igreja construída, hoje nós temos mais de 30 membros, pessoas que já desceram as águas, né? Nós nos movemos em célula. Isso foi uma mudança. A Frânio mudou todo o meu contexto, porque eu tenho quase 19 anos, né, no Evangelho, só que eu costumo dizer o seguinte: eu passei uma transição muito maravilhosa de uns 5 anos para cá, né? Eu tenho vivido algo novo no reino de Deus. Eu tinha 19 anos no Evangelho e eu pensei que não tinha mais nada novo, porque me apresentaram tanta coisa, tanta cartilha, tanto código, tanta nomenclatura, tanta coisa, que eu pensava assim: não, eu já conheço Deus, eu não preciso mais. Eu achei que eu estava mergulhando até aqui, sabe? Mas eu ainda estava nos mocotó, no tornozelozinho. E aí, quando eu me permiti abrir e sair da religiosidade, meu irmão, eu encontrei um Deus encontrei um evangelho, encontrei uma graça, encontrei uma quebra de jugo. Eu confesso para você que agora eu estou vivendo os melhores dias de crente na minha vida, como diz nós aqui no sertão, né? Eu estou vivendo meus melhores tempos de cristão, de nascido de novo, liberto de todo tipo de religiosidade e sentindo essa leveza para o sertanejo, porque o sertanejo, Alan, ele é carregado de misticismo. O sertanejo, ele é carregado de religiosidade. Ao longo da vida ele vem ensinado ali tanta coisa, então ele já traz uma carga sobre os ombros dele muito grande. E se ele entrar em um sistema religioso, ele só vai trocar a bata pelo terno e ele vai continuar religioso. Então é muito bom quando você traz um evangelho livre de todo ranço, de toda essa religiosidade, e ele consegue ser livre. Esses dias eu tive uma experiência com um jovem, ele conversando comigo e falando assim: mas pastor, e pode isso? E eu posso jogar bola? Eu falei assim: mas por que? Ele: não, rapaz, eu amava jogar bola. Eu tenho 17 anos que eu não jogo bola mais. Eu chutei numa bola, eu fiquei 6 meses de banco. Eu falei: como assim 6 meses de banco? Ele: 6 meses sentado no banco sem poder ter oportunidade, porque eu chutei numa bola e alguém viu eu chutando. Aí eu comecei a olhar para ele e aquilo começou a mexer comigo. Eu falei assim: meu Deus, olha a importância de você passar o evangelho para essas pessoas, o verdadeiro evangelho, porque senão você tira uma corrente dele e coloca outra. Ícaro, você falou aí do negócio da bola. Pessoal, vocês acreditam? A gente estava lá em janeiro e um monte de gente, de voluntários, homens, né? Enquanto as mulheres estavam fazendo trabalho com as mulheres, fazendo trabalho com os adolescentes, alguns homens também ajudando, nós juntamos o resto dos homens que sobraram e fomos jogar futebol com os homens do povoado. Só que é o seguinte, o Ícaro me bota a gente dentro da van e aí ele sai gritando pros sertanejos: ei, olha só, tô aqui com os paulistas, viu? E é o seguinte, eles disseram que vão deixar vocês começar ganhando de 10-0 para depois reagir. Tomar uma surra. Só que é o seguinte, ninguém dos paulistas tinha jogado junto nem um dia sequer. A gente, na verdade, não sabia nem quem jogava bola. Tava 7-0, eu acho. Tava 7-0, o Ícaro gritando lá: olha só, eles estão esperando você chegar nos 10. Para começar a reagir. Eles vão reagir. Mas não reagiu, não, né? Claro que não, os caras jogam muito. O sertanejo joga muita bola, vocês não têm noção. Muito. Os caras são bons de bola. O cara joga todo dia ali. Depois, no final, vieram falar comigo.
eu não sabia que crente jogava bola. Aí ele falou para mim. Eu falei, rapaz, você não sabe de nada. Nós voltamos lá no povoado, nós voltamos lá naquele povoado essa semana e teve aquela moça que ela perdeu o bebê. Sim. E nós tivemos um tempo muito precioso com ela e com o esposo dela na casa. Ela mora com os pais e ela é filha adotiva. Rapaz, mas foi um tempo muito bom, um tempo que... E ela falou justamente isso, ela falou assim, olha, o que eu gostei de vocês é que vocês não chegaram com aquele ar de julgamento, vocês chegaram abraçando, vocês chegaram conversando, trazendo esperança. Ela disse assim, eu senti uma paz quando vocês chegaram aqui, sabe? Porque geralmente, quando eu recebia outras pessoas, quando eu recebia outros evangélicos, eu me sentia abaixo, eu me sentia diminuída. Ela usou esse termo, eu me sentia diminuída. E quando eu vi a forma que vocês estavam aqui, eu não senti isso. Aí ela falou assim, eu já me sentia crente antes de ser crente, antes de levantar a mão, eu já estava ali no meio de vocês. Nós aqui do Sertão Clama já fomos em muitos lugares. E cada lugar que a gente passa, a gente traz no coração. A gratidão que nós recebemos aí em Afrânio, com os povoados, foi assim, algo que eu pessoalmente me marcou muito. Foi muito especial, porque geralmente a gente dá muito, mas foi engraçado que ao mesmo tempo que a gente se entregava muito, eles retribuíam com a gratidão, sabe? E isso marcou muito. E como é que tem sido o trabalho aí com eles, o cuidado? Eu acho que essa pandemia, ela veio mesmo para... Eu nunca vi algo, pelo menos eu tô com a cara assim de que já acabei uns 3 corpos, mas eu só tenho 35 anos. Mas eu nunca vi na minha vida algo pegar a humanidade tão de surpresa como essa pandemia. Verdade. E para mim, eu vou dizer para você qual é a pior coisa que eu tenho enfrentado esses dias. É essa ausência de não poder ir ao campo. Nós estamos muito distanciados do povo, nós estamos evitando aglomerações, então nós estamos fazendo entrega de cesta básica, a rádio. Olha, pensa, Deus nunca é pego de surpresa. Nunca. Eu falo para você hoje, 90% da assistência do nosso campo hoje é feito pela rádio. Não é pela live, porque nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem internet, mas todo mundo tem um rádio. Então você sabe o que é uma providência de Deus para chegar assim, para esse tempo e dizer assim, ó, o programa está aqui para você cuidar do seu povo e para você cuidar de cadeia pública, de avisar sobre alguma coisa que está acontecendo na cidade, de distribuição de cesta básica, tudo. A rádio hoje, o programa Sertão Clama tem sido hoje berço. Você sabe qual é um berço para conseguir agregar essas pessoas? Então eu estava pensando e conversando com a pastora justamente esse dia, eu falei assim, rapaz, eu não sei há quanto tempo mais isso vai durar, mas eu fico só pensando, imagina se Deus, na sua onisciência, Deus não providencia esse programa. Porque está difícil, está muito complicado. Né? Nós incendiamos a comunidade, né? O povo ficou naquela chama, e de repente fechou tudo. Né? Travou tudo travou de uma hora para outra, assim. Eu sei que tem muita gente aí de Afrânio que alguns têm participado da live, inclusive. Então, assim, gente, continuem no programa da rádio, porque é um meio de você estar mais perto da palavra de Deus, que tem que ouvir, né, a palavra de Deus. Então, glória a Deus, porque a rádio está no ar. Né? Glória a Deus. E eu fico feliz também, porque eu percebo que as mensagens que você tem entregue na rádio são mensagens... Eu vou falar a verdade para você, Ícaro. Tem hora que eu falo, não acredito que já acabou. A minha oração é que a gente aumente para 2 horas esse programa. Pensou? Meu Deus! Vai ser maravilhoso, maravilhoso. Então, vocês que estão assistindo a live, vocês estão com a gente, fica atento. Na bio do Sertão Clama está lá o endereço da vaquinha para você cooperar. Não se preocupa com o valor. Mas eu só tenho isso para cooperar. Não se preocupa. Isso que você tem é uma semente, Deus vai te abençoar. E qual foi a maior dificuldade que você passou no campo? Eu sempre costumo dizer o seguinte, para quem vem para o campo missionário.
às vezes tem muita gente que gosta de romantizar a missão, né? Quando o vídeo está editado, que está tudo bonitinho ali é maravilha. E o campo é maravilhoso. Só que, para mim, o maior desafio do campo missionário é a solidão. O missionário, ele tem que abrir mão de muita coisa. Eu tenho mais de 10 anos que eu não passo um Dia das Mães com minha mãe, eu não passo um final de ano com a minha mãe, eu não passo um final de ano com meu pai. A gente passa a adotar o campo missionário como nossa família. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o missionário, às vezes, ele sabe mais do campo do que dos parentes que ele deixou lá na cidade dele. Porque a vida vai acontecendo e os anos vão se passando, né? Então, sobrinho nasce, sobrinho cresce, uns casam, outros morrem, outros vão embora. E você vive literalmente para o campo. Então, eu acho que o maior desafio de um missionário é você olhar para todas essas coisas e não deixar isso interferir no seu chamado. Porque pesa. Tem horas que pesa. Principalmente essas datas essas datas comemorativas que lembra a família. Tem horas que eu paro assim com a pastora e falo assim: rapaz, vamos procurar uma família. Vamos para casa de alguém aí, porque a família está longe. E o senhor já pensou em desistir? Só toda segunda-feira. Que é o dia da folga. Não tem. Eu acho que não tem esse super-homem. Eu até digo o seguinte: se alguém vir me dizer que nunca pensou em desistir, eu já paro de seguir ele no mesmo dia. Porque não é fácil, né? As dificuldades, ela vêm. Só que o chamado, quando a visão é clara, o propósito, ele faz sentido. Eu sei que tudo isso que eu abri mão, de estar perto de meu pai, de minha mãe, da minha família, eu sei que isso tem um propósito maior. E eu vou me mover sempre pelo propósito. Eu nunca vou deixar a emoção me tomar. Eu sei que tem horas que eu vou tentar me acovardar, tem horas que eu vou parar e olhar e dizer: Deus, agora mesmo dentro dessa pandemia, eu acho que isso tem sido uma hora que você está tendo que se readaptar, você está tendo que se inventar, né? A gente não está conseguindo projetar, Alan, nada a longo prazo. Eu acho que a gente, como acho que vocês também que são jovens, acho que a gente nunca viveu isso na nossa vida, de dizer assim: vamos fazer o que semana que vem? Gente, não tem como se estar se projetando. Então, tudo isso está trazendo uma carga muito grande sobre a nossa cabeça. Essa incerteza do que vai acontecer, né? O Brasil parece que está em queda livre. Parece que soltaram o presidente assim em queda livre, e um dia cai o ministro, outro dia cai outro, e uma confusão. Então, a gente tem que parar em meio a tudo isso. E a palavra que Deus falou hoje muito ao meu coração foi o Salmo de número 46, que é um salmo tão conhecido e às vezes a gente esquece ele. E ele diz assim: ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos meios dos mares. Então, esse aquietai-vos, eu acho que ele é muito para nosso tempo. É hora de... Eu vou parar de assistir televisão. Estou dizendo para você, eu não quero saber quem é o Midi, se é Maneta, se é Cruzeta, eu não quero saber mais. Eu vou desligar a televisão. Pastor, como é que é lidar com a família dentro do campo missionário? Aí é outro grande desafio. Quando eu vim para o campo missionário, o Silas era muito pequeno, a Abigail também. E filho de missionário, ele não tem uma vida normal, uma rotina. Então, assim, o Silas mais a Abigail cresceram dentro de Kombi, dentro de carro, indo brincar na hora do culto, convivendo com o pessoal da roça, dormindo a hora que dava. E você tendo que educar eles ali junto com o sertanejo, às vezes tendo que brigar na frente das pessoas. Então, assim, esse relacionamento família e campo é algo também muito fino, né? É algo muito que você tem que tomar bastante cuidado. Mas você quer se apaixonar demais pela noiva, pela igreja, e corre esse perigo de você acabar abandonando a sua própria família. Então, é uma área que
eu sempre venho pedindo a Deus muita sabedoria para me amar a igreja, como Cristo quer que eu a ame como pastor, mas saber que antes da igreja eu tenho a minha primeira igreja, que é os meus filhos. Mas eu confesso também, para mim não tem ambiente melhor de criar os meus filhos. Eu sei que isso vai trazer uma experiência para eles, né? Ver o Davi, né? Me permita usar aqui o filho de vocês, ver o Davi completar idade nova aqui, dentro de um baú, descarregando o carro, né? Aquilo foi tremendo, nunca mais vou esquecer aquilo da minha vida, né? O Davi feliz ali perguntando ao pai, e aí, pai, já é meia-noite e tal. Então, assim, isso são experiências que faculdade, que nenhum curso no mundo vai dar, né? Isso são coisas, experiências da vida, né? Então, é desafiador, mas é o melhor ambiente. É na presença de Deus, amando pessoas, vendo a gente dedicar a pessoas, vendo a gente abrir mão, vendo as nossas feridas, vendo a gente chorando, vendo a gente errando, vendo a gente acertando, né? Eu nunca tentei passar imagem de super-homem para os meus filhos, nunca, né? Abigail e Silas já me viram chorar, já me viram bravo, já me viram com vontade de fazer e já me viram com vontade de ir embora, né? Mas é um desafio criar filhos no campo missionário, família, Eu acho que esposa, administrar, tudo isso é bem complexo. trazer essas experiências para os filhos, a gente sempre fala isso, né? Que é coisa que você... Dinheiro nenhum vai pagar essas experiências Não. e vão amadurecê-los e vão deixá-los apaixonados pelo Senhor, mas ao mesmo tempo a gente também tem que cuidar da nossa primeira igreja. A gente sempre fala isso, começa aqui, né? Então é a mesma coisa. Começar dentro de casa, eu acho que é o segredo. Isso vai moldando eles. E eu acho que essa é a verdadeira experiência que eles precisam. Nós temos hoje um problema muito grande nos lares cristãos. Muitos filhos de crente não querem saber falar de igreja porque eram obrigados a ir para a igreja, obrigados a não a viver os paradigmas da denominação e se frustraram. É diferente quando você vai levando o seu filho para ele se moldar a esse ambiente. Aconteceu algo essa semana que eu ri do Silas. Nós conseguimos algumas doações para fazer um bazar. Só que o Silas acostumou com esse negócio da gente sempre estar dando as coisas assim, sem cobrar nenhum valor. E aí tinha uns bonés ali, quando eu procurei, Silas tinha dado os bonés tudinho ao povo. Meu filho, isso aí, ele falou, não, pai, mas tá aqui na obra para a gente, isso aí eu só dando. Tome, e depois eu parar para pensar. Eu pensei assim, eu falei, isso é o que ele vê. Né? Então, ele pegou, Silas, ele tá com esse coração caridoso. O Silas, ele, um dia na cantina da igreja, a mãe deu R$10 para ele comprar umas fichazinhas na cantina. Ele foi lá, comprou as fichinhas e deu os colegas tudinho. Aí, quando a mãe foi reclamar, ele falou assim, ué, mas eu tenho que dividir com meus coleguinhas. E saiu distribuindo comida para todo mundo. Então, eu creio que isso são lições que ele está vendo. Isso são coisas que vai acontecendo naturalmente, né? Esse DNA aí, eu creio que o Silas ele há de fazer na obra de Deus coisas maiores daqui a que Deus tem permitido fazer. É o melhor ambiente. Eu não quero sair do campo missionário nunca. Marcos capítulo 6 diz que Jesus, depois de ter pregado em Nazaré, ficou admirado com a incredulidade daquele povo e ele então pega os discípulos e sai da cidade de Nazaré para ir aos povoados. Ele começa então a entrar nos povoados e anunciar a palavra, aí ele envia os discípulos, né? Então eu tenho para mim, como o senhor falou, que realmente a gente tem que começar essa obra em casa. Começar com os de casa, ensinando, sentando com eles, explicando o porquê nós estamos indo. Teve uma vez que quando nós fomos visitar você, aquela última vez que foi eu, Roberta e TT, nós chamamos os nossos filhos e pedimos para eles orarem para a gente na garagem de casa, quando nós estávamos saindo. Foi duro, foi muito duro, porque eles não queriam que a gente viesse, eles estavam no meio das atividades da escola, e nós pedimos para eles orarem e nós conversamos com eles, e nós dissemos assim, olha, nós queremos agradecer vocês, porque nós estamos indo para o campo missionário porque vocês permitem que a gente vá para o campo missionário. E eles pequenos ainda, a Júlia é muito pequena, muito apegada a gente, né? Vocês sabem como é filho mais novo. Mas tem que começar dentro de cá. É isso mesmo.
Eu quero te fazer uma pergunta agora. Nós fomos com os irmãos aí em janeiro e uma coisa que a gente não fez porque nós esquecemos que a gente estava numa correria foi mostrar para eles o poço. Conta pra gente como é que tá isso e o projeto que você tem com isso. Deus, ele nunca é pego de surpresa. Se teve alguém que o Covid não pegou de surpresa, foi Deus. Amém. O sertão, ele tem vivido um dos melhores invernos. Que inverno para aqui não é estação, inverno para a gente é chuva. Se eu falar assim para você, teve inverno, que inverno sempre vai ter, que é uma estação, mas para a gente aqui inverno é chuva. Não é negócio de inverno, verão, primavera, não. Aqui só tem inverno se tiver chuva. Aqui, Alan, encheu tudo. A barragem de Sobradinho, ela está com 90% da sua capacidade de água. Então, o que é que acontece? Todas essas roças ali de Caveira, onde a gente tem um poço, a água não está sendo utilizada por esses dias, porque choveu. Então, aqui está uma fartura de milho, de feijão. Aqui milho está dando para fazer moqueca, panqueca. Aqui tudo está uma fartura, você sabe? O povo da roça está vivendo melhor do que ele da cidade. Porque o cara da cidade, ele está confinado dentro de casa e não tem como sair. Na roça, o camarada sai de manhã, aí vai catar feijão, aí ele vai quebrar o milho, aí ele depois senta com a bacia de feijão dele, vai desbuiar o feijão dele, aí vai conversar da vida alheia, vai ouvir o programa do Sertão Clama. Ouve o programa da rádio. Ouvir o programa da rádio. Então, assim, olha a providência de Deus. O Nordeste, o sertão do Brasil, o lugar aonde poderia mais sofrer com isso, foi o lugar aonde Deus trouxe uma providência de alimento para o povo. A mistura, meu filho, aí pega uma galinha, pega um preá, pega outra coisa. Agora, feijão e milho, toda casa que você chegar, o povo lhe dá de garrafa. Eu já comi tanto milho aqui que eu não sei nem o que é que eu faço mais com o milho. Aí o seguinte, os terrenos estão tudo cheios de milho. Até setembro aqui tem fartura de milho. Então, qual é a nossa ideia? Quando passar isso aí nós tentamos, primeiro nós tentamos uma horta, só que nós colocamos a água por cima com as bailarinas. Só que tem um teorzinho de acho que é bicarbonato na água, e queimou as folhas. Aí nós já procuramos um técnico, ele procurou qual era a cultura que dava certo, ele falou, qualquer cultura que dá para plantar, agora não pode ser na bailarina, tem que ser no gotejamento. Então, passando isso, nós estamos com um projeto de gotejamento e nós já ganhamos uma manta que nós vamos cavar um tanque para criame de peixe. Nós vamos colocar essa manta para que a água não perca. A vazão do poço é ótima, dá em média de 5 a 8 mil litros hora. Né? Então, quando passar esse período aí, esse poço com certeza vai ser uma bênção. Já tem sido uma bênção para nós. Mas agora, por esses dias, a gente não está fazendo nada com ele, porque o povo está plantando feijão e milho. Feijão e milho aqui está a rodo. De um tempo para cá, muitos olhos estão para o sertão. Você acha que os olhos ficaram por conta de uma pobreza que existia e existe em alguns lugares bem forte? Ou você acha que foi porque as igrejas aqui no Sudeste, em outros lugares, precisava fazer alguma obra missionária? O que o senhor pensa sobre isso? Sobre esses olhos para o sertão? Como eu falei, eu tenho quase 19 anos na caminhada cristã. Eu tenho essa média de 5, 6 anos que Deus deu um start assim na minha mente e eu comecei a olhar o reino de Deus com outra perspectiva, né? Sem querer condenar a igreja de ninguém. Estou dizendo o que aconteceu comigo. Para mim, igreja se resumia a 4 paredes e os bancos e os membros. E missão, para mim, se resumia ao culto de domingo, primeiro domingo do mês, que era o culto de missão, que tinha um carnê missionário, que entrava aquelas bandeirinhas dentro da igreja, e fazia de conta que tinha culto de missão, fazia um geogral, as meninas jogando a mão para um lado, depois para o outro, acabava o culto e acabou. Quando eu comecei a entender melhor o que Deus estava fazendo, não foi coisa de homem o direcionamento para o sertão, porque o sertão sempre foi carente na área social. E o sertão
sempre foi curral eleitoral por causa da sua necessidade na questão social. Então, a política social no sertão do Brasil não é de hoje. Tem uma música que ela não é cristã, e no Dia do Trabalhador eu abri o programa do Sertão Clama com essa música. Que eu lembro que tem uma frase, é quando o ronco feroz do carro-pipa. Sei que na frase diz assim, não, eu não quero enchente de caridade, eu quero chuva de honestidade, molhando as terras do sertão. Então, assim, o sertão, ele sempre teve a necessidade social. Só que eu creio que para esse tempo, Deus ele direcionou a igreja para fortalecer um povo que não tem como tirar o Nordeste da história do Brasil. Quem fez Brasília foi o nordestino. Quem construiu o Rio de Janeiro foi o nordestino. Quem construiu São Paulo foi o nordestino. Então, assim, é um povo resiliente, é um povo forte, um povo de fé. Às vezes, muito mal ensinado em quem praticar a fé. Mas até no mal ensinado, você vê que é um povo que pula em cima de um caminhão de pau de arara e viajava 600 quilômetros para ir para uma cidade para fazer uma adoração, porque foram ensinados assim. Então, esse povo é um povo que Deus olha para ele e vê um potencial. Um povo desse ensinado na palavra, gente, é uma arma na mão de Deus. Você vê sertanejo indo para culto de bicicleta, sertanejo indo para culto a pé, indo ali na luz da lanterna, né? O sertanejo na lua, né? Não tem dificuldade. Quando o sertanejo ele entende a palavra, um culto nosso aqui, as pessoas têm sede. Eu me lembro que uma vez um pessoal do Rio de Janeiro me disse assim, pastor, o que precisa, né, aqui para o sertão? O que é que precisa para ganhar o sertanejo? Eu falei, uma Bíblia, um missionário com um coração cheio de amor e pronto. Não precisa de mais nada. No sul, nos outros lugares, a gente sabe hoje que para lotar uma igreja, pelo amor de Deus, tem que trazer fulano, beltano, e tem que acender luz, apagar luz e fazer cartaz e aquela forçação, mas aqui não. Pastor, aqui, o povo, quando passou na parte... Acende a luz, apaga a luz, acende a luz. Eu te fiz essa... Nós acende a luz e apaga também. Inclusive, nós apaga a luz e acende aqui no culto da igreja. E foi outra coisa que foi difícil para a gente aqui, porque como a libertação de mente, ela vem para quem recebe. Né? Então, quando nós começamos os cultos aqui com essa forma mais despojada, o pastor Ícaro de barba, misericórdia, isso aqui era coisa de outro mundo, corte em degradê. Então, assim, isso revoluciona, as pessoas às vezes olham também e começaram a criticar, a jogar pedra, mas hoje eu te falo, hoje nós temos uma credibilidade tão grande nessa cidade, né? Deus nos entregou, né, a chave desse lugar. Hoje eu fui procurado por uma associação de moradores daqui da cidade que diz, pastor, nós arrecadamos algumas cestas básicas e nós escolhemos o Senhor para distribuir as cestas básicas. Eu fiquei muito lisonjeado, né, porque eu vi que eles me deram credibilidade pelo que foi feito, pelo que o Sertão Clama fez aqui. Né? Então, hoje, como igreja no sertão, e o que Deus tem feito no sertão, Roberto, o sertão hoje ele é agraciado. Eu falei isso para os americanos no dia que estiveram aqui, lógico que tinha um intérprete, né? Quando os americanos estiveram aqui, que eles construíram a nossa igreja, eu falei assim, eu quero profetizar que há de chegar um tempo que o sertão ele vai parar de receber ajudas, que o sertão ele vai parar de receber missionário e o sertão vai começar a dar resposta. Amém. O sertão vai começar a enviar. O Nordeste já faz isso. Nós temos aí Augusto Nicodemos, temos aí o pastor Hernandes, que é da Paraíba. Então, assim, o Nordeste a gente já sabe que tem um potencial grande. Agora, o sertão, especificamente, está vivendo um tempo novo. E outra, a seca que castigava a gente está indo embora. Olha aí Deus mudando o quadro da coisa. Eu tenho a convicção e a certeza que é o Senhor que está fazendo isso e que Ele está mobilizando isso. Então, assim, nós temos essa certeza no nosso coração. A gente crê muito que o Senhor, geralmente quando a gente vai nas igrejas aqui, nós falamos das igrejas no Sudeste, que o Senhor vai levantar mesmo um povo no sertão que vai entrar, vai subir nos nossos púlpitos, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, e esse povo vai ser cheio do Espírito Santo. Eles vão vir
num avivamento mesmo sobre o Brasil. Eu tenho certeza disso. É uma maneira, você sabe que Deus é especialista em glorificar o nome dele, né? Sim, Então, essa é uma maneira de todo mundo dizer assim, o quê? Do sertanejo? Um sertanejo? O que pode vir de bom do sertão, meu Deus do céu? Pois é, isso que vai acontecer. Amém, Uma aleluia. chuva, uma enxurrada de gente cheia do Espírito Santo pregando nas nossas igrejas, né, pastor? É assim que com nós cremos. certeza. A gente tá falando que a gente sempre conecta a igreja com o campo. Esse é o nosso objetivo. Então, às vezes as pessoas não sabem como fazer isso. Por exemplo, como a gente pode conectar as igrejas com o campo missionário? Nós chegamos até você. Agora, quem está ouvindo a gente, ou quem vai ouvir depois dessa live, como ele pode fazer para fazer a igreja dele? Como ele pode trazer a igreja dele para o campo missionário? Não só o campo, obviamente, não só o campo do sertão, Sim. mas o campo missionário como um todo, até o campo urbano, né? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Ó, aproveitando aqui a live do Sertão Clama, a igreja que quiser se conectar conosco, eu sempre costumo dizer que nós estamos aqui abertos para aprender. Como eu falei, eu tenho 19 anos na caminhada cristã, mas eu tenho muito a aprender, principalmente nessa área da igreja em célula, de novos métodos, porque nós sabemos que as estratégias elas mudam ao longo do tempo. A palavra é a mesma, né? A gente não pode mudar a palavra. Mas aquele que tiver um novo método de ensino ou que quiser nos abençoar, nós construímos agora, Alan, acabamos de construir nossa sala de balé, uma sala de informática e uma sala de reforço escolar. Então, nós precisamos muito de pessoas que saibam trabalhar com alfabetização adulta. E eu gostaria muito que o material usado fosse Bíblia. Sabe? Que as pessoas aprendessem a ler e a escrever já utilizando a Bíblia. E esse recurso humano, ele falta aqui para o sertão. O senhor está dizendo, então, que o senhor está precisando de missionários, pedagogos, Justo. Muito, né? muito desse jeito aí. Física, Então, em dança. Então a pessoa ela pode servir em tempo integral aí com você. Você consegue receber esse missionário, obviamente, depois de um processo de avaliação. Né? Mas ela também pode servir em curtos espaços de tempo, né? Ela pode servir, por exemplo, nas férias dela, do trabalho. Sim. Ela pode servir durante um ano, por exemplo. Com certeza. E o caminho para isso vai ser o Sertão Clama. Você vai entrar lá no Instagram do Sertão Clama e vai colocar o seu nome lá, ó, dizendo assim, eu quero ir, nós vamos fazer uma triagem, o Alan, a Roberta vai me ajudar nisso, né? São parceiros da AMES hoje também, né? Tudo que nós fazemos em plena concordância, né? A AMES ficou muito grata pelo apoio de vocês aqui. Então, nós podemos sim nos conectar, né? Por esses caminhos aí, né? Se conectando. O sertão, gente, é como eu falei, o sertão, ele precisa de muita coisa e tem muita gente nas igrejas, que são muito bom em muitas coisas que acham assim, eu não vou para o sertão porque eu não sei pregar. Gente, pregar aqui tem quem pregue. Você, às vezes, é um podólogo. Um dia eu falei isso para um irmão. O irmão disse assim, pastor, eu vou fazer o que no sertão? Eu sou podólogo. Eu digo, meu irmão, tem lugar melhor do mundo para você ir. O povo lá é sofrido, pé rachado, lá o chão é quente. Imagine você pegar o pé de um sertanejo, colocar no seu colo, tratar o pé dele, falar do amor de Deus para ele enquanto trata o pé. Meu irmão, então tem muita coisa, tem dentista, tem pessoas que têm cursos aí que estão parados, que nem sabem para que foi que fizeram o curso. Vem pro sertão que você descobre. Olha só, fizeram essa pergunta para nós durante essa semana sobre que profissão daria certo no campo missionário. A gente falou, olha, tudo dá certo no campo missionário. Esse assunto que nós estamos falando agora, parece até que foi uma questão, uma coisa que a gente está decidindo agora, mas não é. Pastor Ícaro e eu, em janeiro, já falávamos sobre isso. Como receber esses irmãos para projetos pontuais. Até falaram aqui, eu acho que foi a Sidneia, aqui nas perguntas, que falou sobre projetos pontuais. Exatamente. Então, eu vou tentar mostrar a sala. Pode ir falando. Uma coisa interessante. A gente estava no sertão e eu me lembro que eu cheguei e eu estava com um parafuso. Eu coloquei uma bermuda. Quando eu olhei a bermuda, tinha um parafuso nela. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com esse parafuso aqui no sertão?
Passou um dia, 2 dias, 3 dias, no quarto dia, se não me engano, a gente estava ali, e aí falamos, gente, como é que a gente vai prender esse negócio aqui? Alguém tem alguma coisa? Alguém tem alguma coisa? Eu botei a mão no bolso, estava lá o parafuso. E, obviamente, nós usamos o parafuso para... E aí a gente falou, parafuso missionário, né? Veja só, o parafuso falou, não, eu estou pronto. Mas a verdade é que tudo no sertão, Deus dá um jeito de aproveitar tudo no sertão. Esse é o ficou galpão. pronto. Olha só, A gente. sala Aqui tá a construída igreja, já. né? Isso. Vermelhinho aqui é a igreja. E do lado... Opa, apagou. E do lado que o pastor mostrou, foi construído um galpão. Olha lá o galpão. Tá vendo? Ali... São 3 ali salas. vai Essa primeira acontecer o projeto. informática, são 3 salas multiuso. Essa será utilizada para o Sertão Digital, que é informática, o curso básico, a aula de violão, reforço escolar, e essa última sala maior será a sala que será utilizada para a aula de balé. Então, estamos no acabamento que não terminamos ainda por conta do Covid-19, esse tribulado. Olha que lindo! Que bom que ficou. Muito lindo, pastor. Então, gente, olha, você que quer servir um tempo no campo missionário, com a sua profissão, faz esse contato, avisa o seu pastor, conecta, vamos nos conectar para que a obra avance. Tá bom? O pastor Ícaro está lá com vários povoados para alcançar e precisa de trabalhadores. Precisa de trabalhadores, fantástico. A gente falou sobre isso, mas a gente acabou não respondendo. Você podia responder como conectar a igreja. Então, eu sou uma pessoa que ferve dentro de mim a questão da missão, mas a minha igreja não é conectada ao campo. Olha, eu costumo dizer que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é obedecer. Então, se nós estamos numa igreja em que ela não tem um princípio missionário, a gente precisa obedecer. E, de alguma maneira muito cuidadosa, orar para que Deus nos dê estratégia para que o púlpito da igreja seja um púlpito missionário. Pastor, eu esqueci o nome dele, diz que, um dos pastores que a gente conhece, diz que o púlpito missionário se a igreja tem um púlpito missionário, a igreja, então, é missionária. Então, começa pelo púlpito. Começa pelo púlpito. Então, muito bem. Agora, para conectar, você pode fazer pequenos trabalhos dentro da sua igreja para que a igreja comece a entender essa questão missionária. E a melhor coisa a ser feita é começar um trabalho urbano, missões urbanas. Começar um trabalho urbano perto de onde você está, porque Deus vai te dando autoridade para você poder ir para lugares mais longe. Porque é muito fácil a gente ser missionário no sertão, onde ninguém conhece a gente, onde ninguém sabe como é a nossa vida, mas difícil mesmo é ser missionário no nosso campo de atuação, na nossa rua, com a nossa vizinhança, no nosso trabalho, com os nossos parentes. Então, assim, não adianta ir para o sertão ser uma bênção lá, se nós não somos de fato uma bênção aqui onde nós estamos. Então, o nosso testemunho é muito importante. Para você conectar a igreja, agora sendo bem prático naquilo que a Roberta falou, nós do Sertão Clama podemos te ajudar. Se você tiver dificuldade, nós também podemos ajudar. Nós estamos em contato com muitas obras missionárias no campo, como o pastor Ícaro, por exemplo. Então, nós conhecemos o coração dele, conhecemos a seriedade dele, e a gente pode conectar com o campo. Mas a melhor maneira é começar em casa, onde nós estamos. Eu estou morrendo de vontade de ir na rádio e falar: boa tarde, aqui é a Roberta, você está conectado. As irmãs aí, ó, as irmãs da área de maquiagem, os irmãos que têm curso de padaria, confeiteiro, tudo isso, você pode vir tirar um tempo aqui e deixar profissionais aqui, gente. Imagine você capacitar alguém, depois que você for embora, essa pessoa se tornar autossustentável, porque você teve aqui e deu uma forcinha, né? Então, o sertão, ele tem um leque de possibilidades e nós temos a estrutura. Nós temos a estrutura para receber você para fazer isso, e o melhor de tudo isso, nós estamos aqui aptos a receber ajuda, né? Porque tem pessoas que estão morrendo, a coisa não anda, mas ele está ali dizendo que não precisa. Eu, pelo contrário, eu preciso todo o tempo, 24 horas. Essas nossas lives, a gente meio que foi batendo papo, mas a gente precisa encerrar, e toda vez que a gente vai encerrar, a gente faz um bate-bola. Um bate-bola. Então, eu vou falar aqui algumas palavras e o senhor responde com uma palavra.
Então, vamos lá. Ajuda Obediência. a Deus. Renúncia. Tudo. Medo. Medo de não viver aquilo que Deus quer para minha vida. Amém. Amém. Esperança. O sertão salvo. Aleluia. Justiça. A de Deus. Alegria. Semear a palavra. Aleluia. Amém, Ícaro. Amém. Glória a Deus. Nós estamos juntos com você, pastor. Amém. Amém. Tem algumas palavras que você falou durante essa conversa. Isso que eu ia falar. Nós anotamos algumas palavras que você comentou. E aí a gente quer Te relembrar. te relembrar e relembrar todo mundo aqui. Enquanto a gente falava, você disse, a primeira coisa que você começou dizendo, você disse assim, o reino de Deus continua em perfeita ordem. Aleluia. Continua em perfeita ordem. Você disse também que o maior desafio no campo missionário é a solidão. Lidar com a solidão. É o maior desafio para você no campo missionário. Nós conversamos com um jovem missionário ontem e ele disse que para ele o maior desafio no campo missionário era a fome. Passou muita fome, teve muita fome. Mas ele disse que Deus supriu ele em tudo. Glória a Deus. E o que o sertanejo precisa? Você disse, o que a igreja podia fazer pelo sertanejo, né? Você disse que precisava só de uma Bíblia e um missionário cheio de amor. Uma Bíblia e um missionário cheio de amor. A libertação de mente vem para quem recebe. A libertação de mente vem para quem recebe. E a última, que você disse que mexeu muito com a gente aqui, foi que o sertão vai começar a dar a resposta, aleluia, daquilo que Deus está fazendo. Nós cremos de verdade. Ícaro, você foi uma das coisas mais agradáveis que nos aconteceu nesse ano de Amém. 2019. Vocês também. Conhecer você, conhecer sua família. Em 2019, nós conhecemos vocês mais de perto. E quando nós fomos visitar o poço, visitar a obra que estava acontecendo, conhecemos a tua casa, a tua família, comemos juntos. E foi uma das coisas mais preciosas. Quando nós nos conhecemos, eu lembro que a gente sentado à tarde na outra casa que eu morava, o Senhor ele me deu uma palavra para vocês dois e eu lembro-me que o Senhor falou sobre Samuel, que crescia lá junto a Eli, né? E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Samuel ele crescia. Era um período, era um tempo de caos, era um tempo onde a presença de Deus havia se retirado de Israel, era um tempo onde o sacerdote ali Eli havia se corrompido, mas mesmo assim o projeto de Deus estava guardado. Samuel crescia. E essa pandemia, ela vai desnudar, ela vai tirar a capa de muita estrutura. Ela vai trazer muito o que é verdadeiro e o que é genérico, sabe? E o projeto Sertão Clama, eu estava vendo o Alan todo assim no início, dizendo, o pessoal não tem o costume e tal. E eu falei isso para o Alan desde o primeiro dia que eu vi vocês. O que Deus ele tem para entregar para o Sertão Clama não é porque o Sertão Clama tem estrutura, muito pelo contrário, o Sertão Clama não tem estrutura nenhuma. O Sertão Clama tem dois doidos aí do outro lado que acreditam na coisa e que pegam um celular e começa a gravar, né? E a gente não vê prepotência em vocês, a gente não vê achismo, não é porque a Roberta, ela, né, tem acesso ali a Laura, tem acesso a tantas pessoas. Vocês, quando vão falar do Sertão Clama, vocês dão a cara de vocês à tapa, né? E Deus, ele gosta dessas coisas. Deus, ele, quando olha para esse povo maluco, assim, que acredita no sonho dele, Deus investe. Então, assim, o Sertão Clama, Alan, depois da pandemia, não só o Sertão Clama, mas muita coisa vai voltar para o lugar, sabe? Muita coisa que funcionava e que a gente olhava assim e dizia assim, mas rapaz, para quê? Funcionava e funcionou, mas agora não funciona mais. Foi para aquele tempo, entendeu?
Vamos ter que, o pastor Carlito Paes essa semana disse o seguinte: nós vamos ter que arrancar as cracas do casco do navio e vamos ter que colocar o navio na água de novo, e ele nunca mais vai navegar da mesma forma, né? E eu me lembro que o pastor Jonathan, ele disse o seguinte: não adianta só passar verniz na madeira que tem cupim, tem que tirar a madeira que está com cupim. Então eu creio que essa pandemia, Deus ele tem usado dessa pandemia para tirar muita madeira com cupim, sabe? E missões verdadeiramente vai mudar, tudo vai mudar. E vocês vão entender quando tudo começar, e já tem começado a acontecer. Então fica na simplicidade mesmo, faz live batendo papo mesmo, usando a sala de casa, a live caindo, nós conecta de novo. Mas nós vamos assim. Eu tenho tentado fazer isso. Eu sei que eu não tenho minha formação teológica é pouca, eu não tenho seminário, amo estudar, não estou criticando aqui, ó, tá aqui os livros, muito, não consegui nem ler ainda. Aquela arma não é de verdade não, viu, gente? É de só. Ó, tá aqui livro, eu creio, eu estudo, eu creio tudo, mas o que tem me mantido de pé é saber que tem pessoas melhores do que eu, mas que Deus me escolheu. Tem gente aí que poderia tocar esse projeto melhor que vocês, gente que sabe trabalhar, que sabe se comunicar, que tem os canais, mas aprove a Deus pegar o Sertão Clama e dar na mão de vocês. Então zele, porque a criança não é de vocês não. Deixe Samuel crescer em meio à pandemia, porque vai dar tudo certo. Amém. Deus abençoe todos da live. Deus, orem por mim, orem por a pastora Cristina, pelo Silas, pela Abigail, pela igreja do Sertão. Né? Eu estou aqui com a faca no dente, esperando logo acabar essa pandemia para a gente voltar. E nos ajude com o programa, gente. Em nome de Jesus, nos ajude com esse programa. Nós somos o único programa de uma rádio que alcança 3 estados, mais de 50 cidades. E o nosso programa, ele entra depois de alguns programas que têm feito estrago em algumas famílias. Se o nosso programa começa às 13 horas, todos os dias, eu entro na rádio às 12 com o Joelson. A gente entra 1 hora antes, observa o que está sendo dito e traz uma palavra em cima daquilo que foi ministrado de maldição para que Deus possa quebrar tudo. Então, nos ajude nisso aí. Então, aproveitando essa questão, eu queria que você encaminhasse lá na bio do Sertão Clama, tem uma vaquinha que nós estamos fazendo. Nós temos um projeto assim de ficar assim tranquilo, pelo menos uns 4 meses, para a gente arcar com essa rádio, e a gente precisa ajudar também alguns missionários que já estão sem sustento. Então, eu queria que você encaminhasse o link dessa vaquinha para todas as pessoas que você puder. Aquilo que o Alan sempre fala, eu não posso 100, mas eu posso 10. Então, nos ajude, tá bom? Então, a rádio, nesse tempo de pandemia, está sendo uma ferramenta incrível, uma ferramenta que o Senhor, literalmente foi o Senhor que preparou todas as coisas. Então, a você que já tem mantido a rádio, nós somos muito gratos, temos orado por vocês. E falar assim, não pode terminar essa live se o pastor Ícaro não nos chamar para o ônibus. Vai, pastor, chama aí. Atenção, meu povo, o ônibus está saindo para o Araçá, se apresse em nome de Jesus! Boa, muito boa! Pastor, fica com Deus, obrigada, a gente ama Deus abençoe vocês. Tá aí. Amém. Obrigado, Ícaro. Amém. Estou à disposição, viu, de vocês. Estou à disposição, qualquer hora, qualquer momento. Amém, deixa a Abigail, Silas. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Deus abençoe a todos. Tchau, pastor.